no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Olá, Josival, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Trazer o primeiro assunto aqui que envolve as eleições desse ano. A Justiça Eleitoral concedeu um direito de resposta ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e candidato à reeleição pelo Progressistas, durante o guia eleitoral do ex-ministro Marcelo Queiroga, candidato a prefeito pelo PL. Uma decisão que envolve algo que eu trouxe aqui ontem, né, Josival Pereira? Pois em relação àquela questão de relacionar o prefeito àquele momento da prisão, que foi um caso em que depois ele acabou sendo inocentado. Pois é, veja bem, foi uma decisão bastante dura que atinge muito o guia eleitoral do Marcelo. As inserções, sobretudo, são 8 inserções de 30 segundos. Isso é muito na propaganda eleitoral. E em todas as emissoras de televisão. Tem emissora que é só uma, mas tem eles distribuíram, tem emissora que chega a ser 2, 3, então são 8 inserções. Direto, se não colocar, se não colocar, vai multa, começando por R$16 mil, e isso vai crescendo. Eu tinha dito isso aqui ontem, que a briga tinha sido colocou as imagens, em outras campanhas eleitorais já fizeram isso, a imagem de um fato antigo, foi em 2005, o prefeito Cícero Lucena, que era na época secretário de Planejamento, não era mais prefeito, era secretário de Planejamento do governo Cássio Cunha Lima, sendo preso na Operação Confraria. Isso uma manchete do Jornal Nacional, acusação envolvendo a administração que ele tinha acabado de sair e tal. Usa esse material, mas aí alguém pode perguntar aquilo que eu disse ontem, mas não está na internet, não se pode usar, não vai usar? Está na internet, pode usar. Só que a propaganda eleitoral, ela é muito rigorosa. Eu até nem gosto muito da propaganda eleitoral, que termina não permitindo alguns questionamentos. Mas é porque o marketing termina sabendo usar aquilo ali. Então você bota uma notícia que aparentemente não tem como você segurar, porque ela está na internet. Mas imediatamente você faz alguma omissão. Aí, quando você está fora de contexto, o fato é antigo, você, por exemplo, você faz a prisão. Mas o que é que ocorreu depois da prisão? Cícero foi condenado? Não foi condenado? Não foi condenado. Não foi condenado. Se ele não foi condenado, então tem um fato novo que não vem agora no daqui. Você omitiu um fato novo. A propaganda eleitoral proíbe omissões. Omissões, né? Aí, depois o terceiro fato, que foi o que o juiz considerou. Quando termina a notícia aqui, você fala de um assunto que associa a este aqui. E a fala de Marcelo Queiroga é a seguinte: vamos combater a corrupção, então dando a entender que aqui não tem uma condenação. Então, por isso a Justiça Eleitoral acabou mandando tirar do ar e dando direito de resposta a Cícero Lucena. Outro assunto agora, a decisão também da Justiça Eleitoral. O TRE indeferiu ontem à tarde a candidatura do deputado estadual Chico Mendes, que é líder de João Azevedo na Assembleia e candidato a prefeito de Cajazeiras pelo PSB. Essa decisão atende a um recurso do Ministério Público Eleitoral e da coligação encabeçada por Socorro Delfino, que é do Progressistas, a candidata do prefeito José Aldemir. Esse questionamento já vem de muito tempo e a derrota no Tribunal Regional Eleitoral, Josival, pode trazer algum desdobramento para essa movimentação em Cajazeiras? Acho que pode, tem um impacto muito grande. Veja bem, toda a campanha dos adversários de Chico colocavam isso o tempo todo, né? Como se realmente teve várias pesquisas na Cajazeiras, Chico liderando, as pesquisas foram divulgadas. Então, como se esse fosse o fato decisivo da campanha eleitoral. E pode ser decisivo. Eu não sei o que é que vai acontecer ainda. Chico não anunciou ainda, Chico Mendes não anunciou ainda. Estava acompanhando Cajazeiras ontem, o resultado foi ontem à tarde. Ontem à noite ele já participou de um evento que estava programado da campanha dele, era uma caminhada num bairro. A informação de bastidores é que ele teria viajado ontem à noite para uma reunião com o governador João Azevedo, que é digamos assim, o principal apoiador da candidatura dele, o principal fiador, o principal patrocinador patrocinador no sentido aqui de apoio, viu, da candidatura dele. Então, provavelmente ele queira primeiro uma conversa com o governador para depois voltar e discutir com as bases o que é que vai colocar. Tem duas alternativas: ele acreditar e fazer um recurso, acreditar nos advogados, os advogados estão dizendo que o direito é bom, e acreditar num recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.
O difícil é que o Tribunal Superior Eleitoral dificilmente, vou fazer esse trocadilho, vai decidir, tenha condições de decidir antes das eleições. Então ele disputaria a campanha eleitoral todinha com essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral no pescoço, com uma espada no pescoço. Só depois é que aconteceria. E provavelmente ainda é o Supremo. Você precisaria, claro, você precisa ter uma avaliação muito concreta disso. Houve um caso da Paraíba muito emblemático, que foi o de Poliana Dutra, disputando as eleições de 2012 lá em Pombal. Sabe quando foi decidida? Só que ela perdeu olha a coisa, ela perdeu no juiz local, na zona eleitoral, perdeu no Tribunal Regional Eleitoral, perdeu no Tribunal Superior Eleitoral e veio ganhar a causa no Supremo Tribunal Federal 2 anos depois das eleições, só que ela estava recorrendo no cargo, né? Mas a história do registro da candidatura dela começou muito antes e era até um caso muito parecido com esse de hoje, porque ela era viúva, o prefeito, o marido dela, Jairo, tinha sido eleito em 2004, ela disputou então que seria a reeleição em 2008 e disputou 2012, aí alegou que não era reeleição porque com a morte do marido tinha rompido o vínculo. Parecido, mas tem que ter sangue para 2 anos depois. Então a questão eu acho que toda campanha discute o custo-benefício. O que é que vai dar? Eu acho que vai ter impacto. Tanto o impacto, se ele ficar, vai disputar a campanha eleitoral com uma situação em desvantagem, e pode ser que avalie que o custo-benefício de ir para essa luta não funciona e ele mude. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba optou por uma decisão conservadora, o juiz local, Macário Oliveira Júnior, optou por uma decisão mais nova, mais revolucionária, entendendo que as consultas respondidas no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal não abarca todos os casos de reeleição, e aí mais conservadora. O que é que isso vai acontecer no Tribunal Superior Eleitoral? Ninguém sabe exatamente isso. Tem argumentos e mais argumentos. Tem um argumento ontem que eu estava acompanhando de Oswaldo Trigueiro, dizendo assim, que Chico Mendes está usando do expediente de ser candidato de caseira para se transformar numa liderança regional. Na política a gente sabe que é assim, para você transformar numa liderança regional, você não precisa ser prefeito. Aliás, Chico já é liderança regional sem ser prefeito. O deputado estadual dá isso aí. Ele tem liderança regional lá que nunca foi sequer candidato a prefeito. Mas daí uma decisão mais conservadora, ninguém sabe o que vai acontecer. Cara. Vai ter impacto, vai ter um impacto muito grande na campanha de caseira. Na política nacional, ontem, deputados federais e senadores protocolaram um requerimento de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Obviamente que isso tramita no Senado, mas aí deputados federais endossaram esse pedido, dando uma espécie de apoio, assim como também assinaturas que foram coletadas da população em geral. O deputado federal paraibano Cabo Gilberto, do PL, foi um dos que assinaram esse pedido. Vamos ouvir o que ele disse no momento em que foi protocolado esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Acabamos de protocolar o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que vem reiteradas vezes rasgando a nossa Constituição, respeitando o ordenamento jurídico brasileiro e atacando diretamente e frontalmente a nossa democracia, em especial a Carta Magna no nosso país. Então, foram quase 160 deputados, já tem 32 senadores, precisamos de 54 senadores. Então, faça a sua parte, cobre os seus parlamentares, cobre os seus senadores, cobre os seus deputados federais, para que possamos fazer essa pressão política. Dificilmente prospera, né, Josivaldo? Tem uma situação que o próprio Jair Bolsonaro disse, acho que o 7 de setembro foi no sábado, acho que ele disse na quinta ou na sexta-feira que, olha, isso é muito perigoso, o impeachment do ministro é muito perigoso, enfim. Por quê? Veja bem a situação. Você pede o impeachment do ministro. Ali é a política, claro que está previsto na Constituição, mas o que aconteceu no mundo inteiro, onde a política dominou o judiciário, dominou mesmo o judiciário, se instalaram ditaduras ou regimes autocráticos. O que aconteceu na Venezuela, o primeiro grande movimento político
do capitão de lá, que já morreu, foi dissolver o judiciário. Na Polônia se mudou, embora a eleição voltou, mas na Turquia, Erdogan está com 30 anos no poder, um domínio total sobre o judiciário. Aqui mesmo, na América, onde ocorre o domínio do judiciário, facilita-se o domínio da política. A gente mesmo aqui, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, não tinha havido eleições, ou as eleições não teriam acontecido, ou as eleições teriam sido de presidente, teria sido colocado. O Supremo garantiu, a Justiça Eleitoral garantiu esse resultado que nós temos hoje, que é o resultado das urnas, diferentemente, por exemplo, do que ocorreu na Venezuela. Além disso, que é ruim esse movimento, além disso, tem outra história. Para Bolsonaro, o que é que o bolsonarismo aproveita do impeachment de Xandão? Se tira Xandão, quem é que vai nomear o outro ministro? Lula. Lula. Vale lembrar que Alexandre de Moraes não foi nomeado por Lula, foi por Michel Temer. Não é. Talvez se aproximou do Lula agora pela solidariedade que o pessoal, que o poder está colocado. Foi Temer. Aceitou conversar, inclusive, com o Bolsonaro depois do 7 de setembro de 2022. Conversou, fez ali um meio acordo. Então, se tira Alexandre de Moraes, vai entrar um ministro de Lula que provavelmente será igual a Zanin e será igual a Flávio Dino. Por quê? Porque Lula dá gato escaldado. O que é que aconteceu? O PT tinha nomeado uns 8 ministros e votaram contra o mensalão, votaram pela prisão de Lula, contra a candidatura de Lula, votaram tudo. Então ele está escolhendo a dedo agora. Então Bolsonaro não vai aproveitar disso tudo. Agora, o que é que esse movimento quer pelo impeachment de Alexandre de Moraes? Tem um objetivo, e eu acho que não é derrubar Moraes, não é tirar Moraes do Supremo Tribunal Federal. É frear o STF de novas decisões mais duras em relação a Bolsonaro, certo? Frear. Tá para a Polícia Federal concluir várias investigações em relação a Bolsonaro. São processos diretos contra Bolsonaro. Joias, o 8 de janeiro, enfim, tudo. Então, Bolsonaro está na iminência ali de abrir vários processos contra ele, o que cria uma situação muito grave contra ele. Tentar frear isso. Tentar frear, inclusive, outras decisões contra bolsonaristas. Segundo, investigações estão acontecendo. Segundo, há uma tentativa muito forte, e aí é o jogo que vem por fora, de anistia dos presos, dos que participaram no movimento de 8 de janeiro, que abre também uma perspectiva de anistia para Bolsonaro, para poder, então, ele poder ser candidato. Então é um movimento político de pressão. Acho que quer muito menos caçar o ministro do que pressionar. Quer mais pressionar do que caçar. Agora só estão dados aí, Cabo Gilberto disse, tem 420 assinaturas de deputado, eu fui olhar bem direitinho ontem, assim, tem 151 assinaturas de bolsa de deputados. Tá? Da Paraíba tem 2 assinaturas, a de Cabo Gilberto e a de Elisa Virgínia. Agora, interessante que é de Elisa Virgínia. Os outros deputados, não, inclusive o Hélio Roberto não assinou, não tem ninguém assinando, tem essas 2 assinaturas. Não tem ainda uma assinatura de senador, porque tramita no Senado, mas os deputados podem apresentar. Agora, tem também que eles estão chamando que esse é um pedido de impeachment popular. Tem 1,44 milhão de assinatura online que eles aparentemente entregaram. Então é um pedido que, do ponto de vista da formalidade, ainda vai ter carências para poder o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aceitar ou não aceitar. Josival, antes de encerrar, vamos convidar todos a acompanharem mais uma rodada de entrevistas. Hoje, Marcelo Queiroga, do PL, é o nosso sabatinado no portal T5. Esse conteúdo vai ser exibido às 7h45 da noite. E aí, mais uma oportunidade para os eleitores acompanharem o que propõem os candidatos aqui em João Pessoa. Vamos lá, vamos perguntar, vamos questionar, vamos confrontar. Nós temos feito isso aqui na Rede Tambaú de Comunicação. Eu acho que nossa obrigação é oferecer aos nossos eleitores um jornalismo profissional, aquele que está sendo questionando, fazendo perguntas, fazendo debates em função da sociedade, em função do eleitor, em função da cidade, em função de levar ao leitor, telespectador, e agora é um público diferente, que é o público
de internet, informações que possam ajudar a definir seu voto. Tanto que nós questionamos muito em cima de programas de governo, de propostas que são mirabolantes, são aberrantes, como é que está propondo, se não faz e tal, se não tem condições, para as pessoas conhecerem o que é que acontece numa campanha eleitoral. 7h45 da noite no Portal T5, a nossa primeira entrevista, começando com o candidato Marcelo Queiroga. Josival, até amanhã. Até amanhã, bom dia para todos. Intervalo rápido, a gente volta já.